Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, na última aula nós vimos então a definição de MMC. Eu acabei nem lendo o que estava no slide, né? Mas o que está escrito é: relacionando os múltiplos entre dois números naturais, encontraremos o menor comum entre eles, ou seja, o menor múltiplo entre eles, sendo este número diferente de zero. Então, é essa a definição do MMC de uma forma bem informal, tá? Estou sendo informal aqui no meu linguajar. Pessoal, na última aula, nós vimos esse problema. Então vamos só recapitular rapidinho. Um ônibus em que João é motorista passa a cada 5 minutos, enquanto no terminal rodoviário. Enquanto isso, José também passa no terminal rodoviário a cada 4 minutos, porque também é motorista. Se ambos, olha só, aqui, se ambos saíram juntos do terminal rodoviário em algum momento, eles saíram juntos, os dois saíram no mesmo ponto, no mesmo horário. Em quanto tempo eles se verão novamente? Ou seja, eles se cumprimentam, fala João, fala Zé, beleza. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar novamente? Pois bem, pessoal, aí que tá. Os múltiplos, se a gente considerar os múltiplos de 5 e de 4, nós vimos que nós temos o zero, que é o que é múltiplo comum de todo mundo, e é o menor, né? Só que a gente não considera ele para achar o MMC, porque senão sempre a MMC seria zero. Então, o zero seria. O que significa esse zero no nosso problema? É o momento que eles estão juntos inicialmente. Problemas de física, problemas de matemática, que tem um ponto inicial, um start, é o zero. Então, nesse momento, o zero é quando eles começaram a se mover. Então, o José vai passar 5 vezes no ponto até se encontrar de novo com o João, e o João vai passar 4 vezes no ponto, 4 vezes até encontrar com o José. Foi essa nossa dedução na nossa última aula. Pois bem, como a gente pode resolver de uma maneira mais rápida, uma técnica mais simples e mais fácil? Então vamos lá. Pessoal, o método de decomposição por fator primo. Como que é esse método? Primeiramente, você coloca aqui um risco. Então aqui, pessoal, nós temos o método da decomposição por fator primo. Como que funciona esse método? Esse método funciona assim. Você vai pegar e vai escrever os dois números que você quer achar o mínimo múltiplo comum. 5. Inclusive, eu vou colocar esse tracinho um pouquinho mais para direita, tá? Para ficar um pouquinho melhor para vocês visualizarem, tá bom? Então aí, pessoal, nós temos o número 5. O outro número é o número 4, né, que é o número que quantas vezes o José vai passar. Então, João passa 5, José passa em 4 minutos. Qual que é a ideia da decomposição por fator primo? A gente vai escolher só fatores primos e vamos dividir esses números pelos fatores primos escolhidos. Então, por exemplo, quais são os números primos para começar? Vamos relembrar um pouquinho de números primos. Números primos nós temos, o menor deles é o número 2. O que é número primo mesmo? Vamos recapitular. Número primo são aqueles números que possuem exatamente, né? Podemos utilizar o termo apenas, mas exatamente dois divisores naturais. Como assim dois divisores naturais, Wesley? Por exemplo, o 2 só dá para dividir por 2 e por 1. E é por isso que o número 1 também não é primo, tá? Muita gente acha que o número 1 é primo. O 1 dá para dividir por 1, mas ele não tem dois divisores, só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, 1 não é primo. É uma confusão muito comum. O 2, ele é o único primo que é par. Por quê? Porque se você escolher outro número par, como o próprio 4, o 4 dá para dividir por 4, dá para dividir por 1, mas também dá para dividir pelo número 2, por ser par. Então, o único número par que é primo é o número 2. O próximo número primo que existe é o número 3, depois o número 5, o número 7, e quando o aluno chega aqui, ele decora e pensa muitas vezes, todos os ímpares serão primos. E na verdade não, porque se a gente for para o 9 dá para dividir por 3. Então cuidado, nem todo primo é ímpar, por exemplo, nós temos o 2 que é primo e não é ímpar, e nem todo ímpar é primo. O 9 não é primo, porque dá para dividir por um número, dá para dividir por 9, dá para dividir por 1 e dá para dividir por 3. Então, para decorar, muitos alunos decoram assim, que primo é aquele número que só dá para dividir por ele mesmo e pelo número 1. Só que cuidado com essa definição, porque muita gente acaba decorando assim e achando que o número 1 é primo. Não. Números primos têm que ter exatamente dois divisores, ele mesmo e o 1, com exceção do próprio 1.
Então aqui o próximo número primo depois do 7 seria o número 11, o próximo o número 13 e assim sucessivamente. Então qual que é a decomposição por fator primo? O que a gente vai fazer? Eu vou escolher o menor número primo possível, o 2. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: eu posso dividir 5 por 2? Se a resposta for sim, você coloca o 2 aqui e divide 5 por 2. Se a resposta for não, você deixa quieto e vai para o próximo número. O 4, dá para dividir por 2? Se a resposta for sim, você repete a ideia. Você divide por 2, coloca o resultado aqui embaixo. Se a resposta for não, aí você pula para o próximo número primo. Então, se 4 não desse para dividir por 2, eu ia tentar com 3. E se os dois não dessem para dividir por 3, eu ia tentar com 5 e assim sucessivamente. Como nós já vimos, dá para dividir 4 por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, ó. Então, dá para dividir por 2. 5 nós já vimos que não dá para dividir por 2, só o 4. Então, eu vou dividir 4 por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? Dá exatamente o número 2 também. Então, eu vou colocar aqui embaixo o resultado, tá? Porque como é divisível, sempre o resto vai dar zero. E aí é uma coisa que muito aluno confunde também. Acha que esse método é o método da divisão. 4 dividido por 2 é 2 e sobra zero. E não é, tá, pessoal? A gente faz a divisão de cabeça. Se você quiser fazer no papel, você pode fazer. Mas o número que vem aqui embaixo é o resultado da divisão. Porque nós já sabemos que o resto vai dar zero. Porque nós já estamos escolhendo só números que são divisíveis, tá? Se não desse zero, não daria para utilizar a técnica. Então, nós estamos colocando aqui embaixo o resultado dessa divisão. E aí, beleza. Colocamos ao 2. E esse 5, eu faço o que com ele? Pessoal, quando o número não é divisível, só um dos dois é e o outro não, você repete. Então, eu vou repetir o 5. E aí, eu vou fazer a mesma pergunta. O 5 ou 2 dá para dividir por 2 ainda? A resposta é sim, o 2 dá para dividir por 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui e fazer a divisão. 2 dividido por 2 dá o resultado 1. E o resto, 0. Beleza, sempre vai dar 0 porque a gente sabe que é divisível. Aí, beleza, então deu 1. E o 5, Wesley? O 5, de novo, não dá para dividir por 2, nós já sabemos disso, então vamos repeti-lo novamente. E aí vem agora a sacada. Quando você chega no 1, você acabou para aquele número, não tem mais divisores aquele número. Por que, Wesley, não tem mais divisores aquele número? Porque o único número que o 1 dá para dividir é o próprio 1, mas se você dividir por 1, vai dar 1. Aí você divide por 1 de novo, vai dar 1 de novo. Aí você fica eternamente fazendo uma continha completamente desnecessária. Então, quando você chega no 1, você acabou o seu exercício naquele número. Mas temos o 5 ainda. Nós já vimos que o 5 não dá para dividir por 2. Então, vamos pular para o próximo divisor, que é primo. O 3. 5 dá para dividir por 3? Se desse, eu colocaria 3 aqui e dividiria, numa boa, e continuaria o processo. Mas nós sabemos que não dá, porque se você tentar dividir 5 por 3, dá 1 e sobra 2. Porque 3 não é divisor de 5. E não é mesmo, porque 5 é um número primo. Então, o único número que eu vou conseguir dividir o 5, além do 1, vai ser ele próprio. Então, já que o 3 não deu, você esquece ele e vai para o próximo primo. Então, o próximo primo aqui é o número 5. 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1, como nós já terminamos, você só copia aqui para deixar bonitinho, não precisa nem copiar, né? A gente aprende assim na escola, mas se quiser deixar assim, não tem problema. A gente vai copiando, porque quando é 2 números é fácil de visualizar. Mas quando é muitos números, se você não for copiando, você pode perder algum. Então, uma questão de organização aí para não errar conta. Bom, chegamos no 1 em 1. Então, nós decompomos os nossos números, tanto o número 5 quanto o número 4. E o que eu faço agora, Wes, com esses valores? Beleza, decompus. E o que eu faço agora? Você faz o seguinte, você vem aqui e multiplica esses 3 fatores que você descobriu. Então, eu vou pegar o 2 e multiplicar por 2, e o resultado eu vou multiplicar por 5. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 5 dá 20. E aí, voilá! Descobrimos o menor múltiplo comum entre 5 e 4. O menor múltiplo comum entre 5 e 4 é o número 20. E aí você poderia me perguntar assim, legal, Wesley, que é fácil para encontrar MMC, mas e se eu quiser saber quantas vezes o João passou ou quantas vezes o José passou naquele ponto de ônibus?
qual informação que eu tenho que buscar. Então, se você precisar dessa informação, você vai fazer a seguinte estratégia. Você vai pegar o seu MMC que você acabou de encontrar, então você vai pegar o número 20, vamos supor que eu descobri do João. Do João, ele vai de 5 em 5 minutos. Então você pega o número 20 e divide por 5. Assim você não precisa ficar escrevendo aquele outro método até chegar no 20. Se eu dividir 20 por 5 aqui, ó, na tabuada do 5, 5 vezes 4 dá 20 e aí não sobra nada. Então quer dizer, o João, ele vai andar em 5 minutos, depois de 20 minutos ele vai encontrar o José e nessa situação ele vai ter passado pelo ponto de ônibus 4 vezes. Já o José é o contrário. Como 20 dividido por 5 dá 4, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4 é 20. O José, depois de 20 minutos, vai encontrar o João. E como ele vai de 4 em 4 minutos, ele vai ter passado 5 vezes no ponto de ônibus até encontrar o João novamente, tá? E se a gente continuar, pessoal, isso continua, é de 20 em 20 minutos. Então, depois de 20 minutos, eles se encontram. Depois de 40 minutos, eles se encontram de novo. Depois de 60 minutos se encontram de novo, então a cada 20 minutos eles vão se encontrar, tá bom? Esse é o exercício resolvido pela estratégia aí digitado bonitinho para vocês, ó. Então, a decomposição por fator primo é uma estratégia muito utilizada no MMC e também utilizada uma estratégia parecida para o MDC que nós veremos nas próximas aulas.